Olá, meus amados. Hoje, dia 7 de março de 2022, segunda-feira da primeira semana da Quaresma. Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Porque eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Então aqui o Senhor conta uma parábola de um rei, você entende quem é esse rei? Por quê? Ele fala quem é esse rei. O Filho do Homem, portanto, ele mesmo. O Senhor inicia aqui falando da sua vinda gloriosa, que teologicamente nós chamamos de parousia. Então olha aqui, olha, escutem. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Quem tem trono é rei. Por isso que durante a parábola ele fala do rei. E aí ele vai dizer que todos os povos da terra estarão reunidos diante dele. E ele vai separar um dos outros, como um pastor faz. Separa as ovelhas dos cabritos. E aí ele diz que colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E aí nós ouvimos aqui o texto, e é muito claro que, para algumas pessoas, principalmente dentro da corrente protestante, as obras não têm valor nenhum. Eles dizem, as obras não salvam. Não. As obras em si sozinhas, não salvam. O único salvador é Jesus Cristo. Verdade. Não está errado. Mas nós percebemos aqui claramente que elas não substituem a salvação em Jesus Cristo. E a igreja nunca na sua história falou isso. O Salvador é o Senhor Jesus, ele é o único Senhor e Salvador, derramou o seu sangue na cruz para nos resgatar do pecado e da morte, nos dar a vida eterna. Ponto final e acabou. Mas as obras têm sim a sua importância. As obras nos auxiliam. Porque falar que eu creio em Jesus Cristo, gente, mas não demonstrar com obra, isso é. São Tiago já falava na sua carta. São Tiago, na sua carta no capítulo 2, no versículo 17, ele fala
que a fé sem obras é morta. Quer dizer, eu falar que eu creio em Jesus Cristo, mas não demonstro, uma pessoa precisa de socorro, eu sou frio diante daquela pessoa. Eu amar o próximo. Aliás, o Senhor fala para amar até o inimigo. Mas se eu falar, eu amo Deus, eu faço qualquer coisa por Deus, mas não amo o meu próximo, não amo o inimigo. Ou seja, quando precisarem de mim, eu não vou socorrer aquela pessoa. São Tiago fala, que valor tem essa fé diante de Deus? Eu só amo a Deus, é só a primeira parte. E a segunda parte, amar o próximo, eu joguei por terra. Então não tem valor, é uma fé. São Tiago vai até além disso. Nesse mesmo capítulo 2, no versículo 19, ele fala, você crê que existe um só Deus? Faz bem. Os demônios também creem e tremem diante dele. Os demônios também creem em Deus, gente. Dizer que crê. Então, qual é, no fundo, a diferença que São Tiago está querendo dizer? Qual é a diferença de uma pessoa que crê que tem obras e a que não crê e não tem que crê, desculpe, mas não tem obras? Ele compara com o demônio. O demônio também crê, mas ele não tem obras de misericórdia, ele não socorre o próximo. O demônio também crê em Deus. Ele está falando, você pode crer como o demônio crê. Você crê, mas não faz nada para ajudar o seu próximo. A sua fé é morta. É forte isso que São Tiago fala, é forte, mas é verdade, não basta crer em Deus, é preciso demonstrar esta fé através das obras. E aí nós vamos ouvir o Senhor aqui listar as chamadas na Igreja Católica, as 7 obras de misericórdia corporais. Então essas 7 obras, talvez você nunca ouviu falar disso na sua vida, mas eu vou te falar hoje. Então existem na igreja as 7 obras de misericórdia corporais e as 7 obras de misericórdia espirituais. Vou aqui rapidamente falar para vocês quais são. As 7 obras de misericórdia corporais que o Senhor cita no texto de hoje de Mateus. Alimentar os famintos, dar de beber aos sedentos, vestir os despidos, abrigar os sem tetos, os sem abrigo, né? Visitar os doentes, visitar os presos, sepultar os mortos. Essas são as 7 obras de misericórdia corporais. E as 7 obras de misericórdia espirituais. Instruir os ignorantes. Ignorante é aquele que não conhece a palavra de Deus, ou não conhece algo da fé. Então, instruir os ignorantes, aconselhar os duvidosos, advertir os pecadores, ou seja, chamar os pecadores para a conversão. Suportar os erros pacientemente, tanto os dos outros como os meus também. Perdoar as ofensas de bom coração. Confortar os aflitos. Rezar pelos vivos e pelos mortos. Essas são as 7 obras de misericórdia espirituais, que nós somos chamados a viver agora nesse período quaresmal. Então o Senhor narra aqui as obras de misericórdia espirituais. O Senhor vai dizer, vinde bendito dos meus pais, está falando para as ovelhas que estão à direita. Ele vai dizer, vinde benditos de meu pai, recebei como herança o reino que meu pai vos preparou desde a criação do mundo, pois eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebeste em casa, eu estava nu e me vestiste, eu estava doente e cuidaste de mim, eu estava na prisão e foste me visitar. Aí os justos, as ovelhas perguntam, mas Senhor, quando nós fizemos isso? Nós nunca encontramos o Senhor e fizemos isso para o Senhor. Aí o Senhor fala, vocês se enganam, em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que fizestes. Então, toda vez que alguém precisou e vocês socorreram a mim mesmo. Mas ele olha para os da esquerda, ali para os cabritos, e vai dizer, afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E aí o Senhor começa a falar exatamente o oposto. Pois eu estava com fome e não me deste de comer, eu estava com sede e não me deste de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão, não fostes me visitar. E esses também vão dizer, mas Senhor, quando nós não te servimos, quando o Senhor precisou, fala. E aí o Senhor vai dizer, em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso, a um dos pequeninos, foi a mim que não fizestes. E aí o Senhor termina de forma muito clara. Estes, os injustos, aqueles que não socorreram os que precisaram, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Então nós vamos dizer que as obras não colaboram, sim, seremos julgados pelas obras de amor que nós realizarmos. Porque, volto a dizer, só falar que crê no Senhor é fácil, gente. Até os demônios creem, mas realmente nós agirmos com amor, com caridade, é o que nos faz ser diferentes dos demônios.
Cremos, mas nós seguimos o amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo também. E, Senhor, e nesse período de quaresma, diante da Tua palavra, nós pedimos dar-nos a graça de exercer, Senhor, de forma mais intensa ainda, as 7 obras de misericórdia corporais durante esse período quaresmal, mas também as 7 obras de misericórdia espirituais. Talvez já exercêssemos e nem soubéssemos, Senhor, mas obrigado porque hoje nós compreendemos que amar o próximo não é amar só com palavras, é amar de forma concreta. Dizer ao próximo, Deus te ama, mas esse próximo está precisando também de comida. É preciso que eu socorra também a sua necessidade sem deixar de evangelizar, Senhor. Uma coisa não exclui a outra. Então nós pedimos essa graça, Senhor, de saber amar e amar de forma concreta, como o Senhor nos amou. O Senhor nos amou de forma concreta, derramando o seu sangue na cruz para nos resgatar. Não foi simplesmente um amor de palavras, mas um amor de gesto, e um gesto que nos levou para a vida eterna, o teu sangue derramado na cruz. A tua morte que nos deu a salvação, nos deu a vida e a vida em plenitude. E, mãe querida, mais uma vez nessa semana que inicia, neste tempo forte da quaresma, pedimos, mãe querida, a tua intercessão para que nós aprendamos a amar e amar de forma verdadeira. E mais uma vez, mãe querida, pedimos a tua intercessão pelo fim desta pandemia e também pela paz mundial, pelo fim do conflito ali na região da Ucrânia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.